Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à TV Otimista. Eu sou Carla Michele Quaresma e você acompanha a partir de agora o programa Eleições 2024. O convidado de hoje é o presidente do Partido Socialista Brasileiro, PSB, Osmar de Sá Ponte. O programa Eleições 2024 está convidando representantes das principais siglas em atuação no Ceará. No programa de hoje vamos saber qual o mapa de disputa do PSB nas eleições municipais do estado do Ceará? Como está a relação do partido com os aliados, PT e PSD? O que dizem as últimas pesquisas na corrida eleitoral da capital? Haverá polarização nacional na disputa pela sucessão do prefeito José Sarto? Estes e outros assuntos a partir de agora, no programa Eleições 2024, e contamos sempre com a sua companhia. Osmar de Sá Ponte é graduado em Ciências Sociais, o convidado é especialista em Filosofia e Economia Política. Osmar de Sá Ponte é mestre em Sociologia, onde também é doutorando. O entrevistado é professor da Universidade Federal do Ceará, com atuação política de esquerda. Osmar de Sá Ponte é presidente do Partido Socialista Brasileiro, PSB, em Fortaleza. Participam do programa aqui no estúdio o diretor de jornalismo do Grupo Otimista, Erivaldo Carvalho, e remotamente o diretor institucional do grupo, jornalista Paulo César Norões. Olá, professor, seja muito bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo. Eu gostaria de começar por essa reestruturação. O PSB tem passado, nesses últimos momentos, por uma redefinição, revisitando inclusive as suas origens, suas bases. E nesse sentido, as eleições de 2024 contribuem para que o PSB possa resgatar sua verdadeira identidade socialista? O PSB e um partido que ele está nesse paradoxo, né? É o primeiro partido brasileiro que defende o socialismo e que se propõe um partido democrático, né? Isso é um verdadeiro paradoxo. Quando você vê na cultura de um centro e centro-direita que não tem muito apreço com a democracia e alguns ramos da esquerda que fala em ditadura do proletariado, o PSB construiu a ideia de que é possível criar uma sociedade com a vida sociabilizada, onde ela possa dividir as riquezas que a sociedade produz de uma forma democrática, né? E não de uma forma a partir de rupturas bruscas. Então isso é muito difícil entender, né? Nós temos muito que avançar ainda. O PSB é um partido que não tem pressa nesse sentido, né? Nós achamos que o Brasil tem avançado bastante, o Brasil tem melhorado muito no sentido geral da economia, embora com os percalços que têm ocorrido. Isso faz parte da democracia. A democracia, ela cria esses problemas ao mesmo tempo que cria os meios de solução. Então, nós preferimos sempre a democracia, em todas as condições. A democracia é o melhor sistema político, embora ele possa ser também crísico, e é por isso que ele é bom, porque a sociedade fica vendo, né, a política como ela é, a realidade como ela é, e as soluções aparecem. Uma sociedade totalitária, o que vai acontecer é de que só uns têm o privilégio de decidir. Isso não é o melhor modelo e não ajuda o futuro. O Brasil merece construir uma perspectiva de futuro. Um país que seja, ao mesmo tempo, mais desenvolvido, que dê mais oportunidade para as pessoas e que ele crie tudo aquilo que o sistema construiu de benesses, de engrandecimento, de tecnologia, de riqueza. Esse é o desejo do partido. Então nós não vamos construir isso sem um laço de democracia. A tolerância que o PSB tem com a diversidade política, de dialogar com todos, que respeitam a democracia, é um traço da nossa cultura política. Professor, mas, por exemplo, a apresentação das candidaturas este ano no estado do Ceará, o apoio às alianças aqui em Fortaleza com a candidatura do Evandro Leitão, contribuem para fortalecer essa identidade de um partido socialista? Eu acho que a vida acontece como ela é, né? A gente não... Por exemplo, eu sou professor, sou intelectual, a gente trabalha muito
com teoria, nós podemos imaginar um modelo e dizer, se não estiver próximo desse modelo, não é o real. A vida é diferente, a vida é como é, a política é como é. Então, quando o PSB, eu já tive aqui antes, lá no começo, que a gente estava construindo as candidaturas, o PSB tinha vários nomes também para apresentar, mas o PSB achou que era melhor contribuir com a coligação. O PSB foi extremamente generoso de não tensionar, né, nesse momento e aquecer no sentido de que se o Evandro tinha essa legitimidade de ser candidato e tinha essas grandes forças do entorno que apoiavam a candidatura dele, que é a maior parte dos partidos do arco de aliança, então o PSB se rendeu e, portanto, nós estamos compondo, inclusive nem como um membro da chapa. O PSB não fez questão de ficar brigando para ser vice, né? Nós queremos eleger o Evandro, acho que ele tem grandes características positivas e que foi um excelente, e ainda é um presidente da Assembleia, que aprendeu, tem uma característica de somar, tem muito a ver com o partido, com o PSB. Nós convidamos o Evandro para ir para o PSB, ele tem um perfil muito próximo nosso, é uma pessoa ampla, que sabe somar, que tem um título de fazer política generoso e com visão social e com visão política mais ampla. Então, se ele é algo que nós convidamos, como nós vamos ser contra alguém que nós convidamos para vir para o partido, mesmo que não tenha vindo, né? Então, estamos apoiando o Evandro e não estamos tristes porque não somos vice, né? Eu acho que política se faz coletivamente e o conjunto achou que era melhor o PSD indicar a vice e assim está sendo e assim nós estamos na disputa eleitoral. Presidente, seja muito bem-vindo. Quando o senhor fala em paciência do PSB em construir um projeto no qual acredita e cede espaço, segundo o senhor coloca, para outras forças, no caso o PT. Não temos aí um risco de o PSB, ao ser generoso, entre aspas, como você coloca, não está alimentando a suposta tendência hegemônica de partidos como o PT, que é a principal referência da centro-esquerda nacional atualmente? A vida é um risco, né? Viver é um risco, né? E a gente corre esse risco. Se existe uma característica do PSB, é assumir esses riscos da política. A política é sempre muito viva, né? E esse risco não é só do PSB, principalmente do PT, que é ele que está indicando o candidato. O candidato é do PT, não é do PSB. E o PSB é solidário a uma grande coligação. Nós vamos ter 5 minutos de televisão, quer dizer, o que somou de tempo, a capacidade que o Evandro teve de criar essa grande coligação, é um grande mérito dele. Não é fácil fazer essa articulação que o Evandro fez, né? E nós estamos com ele, torcendo para isso, que isso aconteça, que a gente possa construir, somando essa diversidade, né? Somando a diversidade. Eu acho que a política brasileira, ela construiu nesses últimos anos uma política de ódio, de separação, né? Onde o senso de fazer política, que é ajudar a melhorar ou resolver problemas concretos, ele virou uma forma de destruir o outro, né? Isso não tem nenhuma relação, por exemplo, com a cultura política do próprio partido, o PSB. O PSB quer uma política que, por mais radical que sejam as diferenças, o cenário da disputa democrática tem que ser feito com respeito às diversidades, né? Às diversidades. A única imposição que nós achamos que tem que existir são aquelas pessoas que respeitam a ordem democrática, né? Que não utilize de artifício da mentira, o artifício da fraude, né? O artifício do desrespeito às pessoas, como se fosse liberdade de expressão. Isso aí, o PSB, ele não concorda com isso. Fora isso, cada um tem a sua ideologia e é dessa disputa que a sociedade vai ser democraticamente escolhida para eleger, para escolher o que é que ela quer. PC, é com você. Meu caro professor Osmar, seja bem-vindo. Uma alegria tê-lo aqui conosco. O PSB, historicamente, aqui no Ceará, é um partido pequeno, né? Teve o seu momento de grandeza na década passada com a chegada do grupo dos Ferreira Gomes, né? Ciro, Cid, quando eram todos unidos.
Quando eles saíram, o partido mingou novamente. E agora volta a crescer com a chegada do grupo, liderado agora pelo Cid Gomes. Não é mais o grupo Ciro e Cid, é Cid. Né? Até que ponto esse entra e sai dessas forças prejudica ou ajuda o caminhar do PSB enquanto proposta para a população? Olha, eu acho que esse entrar e sair, porque por exemplo, o PSB, quando o Cid entrou, voltou para o partido, para o PSB, já tinha 30 e tantos prefeitos. Hoje o PSB tem em torno de 70, né? Mas ele já tinha 30 e tantos, estava em processo de construção, isso desde a eleição passada. O PSB já vinha crescendo no Ceará, ele passou de 6 prefeitos que ele tinha e passou para 36 em um período de 3 meses, foi um crescimento enorme, mesmo quando a gente assumiu, né? Que era o presidente Eudoro, eu era secretário-geral do partido, e nós fizemos um crescimento muito grande. A própria vinda do Cid para o PSB foi uma disputa nossa, nós fomos atrás do Cid, porque ele estava acertado, aquela discussão que vocês sabem, para ir para era o Podemos, né? Era Podemos. possibilidade. E para o Podemos. Nós é que chamamos o Cid para ele vir para o PSB, porque ele tem um perfil do partido. O Cid tem um perfil que tem tudo a ver com o PSB. Ele já foi do PSB, é um político que... A própria saída dele na outra vez teve mais a ver com o projeto Ciro, do Ciro do que com ele. Ele é uma pessoa muito querida no partido nacionalmente, foi um excelente governador, a obra da gestão do Cid é irreparável, as realizações que ele fez quando saiu do governo. Não é? Então ele tem um perfil, a educação, a saúde do Ceará hoje, tudo foi construído no governo do Cid. Então ele é um exemplo de um político que nós desejamos para todos os políticos nossos. Então o Cid nos orgulha e nós brigamos, inclusive, para que ele viesse, né? Brigamos no sentido assim, metafórico, para que ele viesse, e ele foi muito bem aceito, né? Muito bem aceito. E com essa liderança, mais outros também se achegaram, se somaram, né? Política se faz com liderança, com pessoas que têm credibilidade. Por isso que é importante os líderes se tornarem exemplos da política. E o Cid, ele é talvez uma das grandes lideranças que o Ceará tem, ainda continua, né? Com a sua sapiência política, com o seu equilíbrio político, né? Com a sua sensatez. Ele ainda vai dar muita contribuição para o Ceará, né? É uma pessoa que tem visão histórica, né? E nós temos essa certeza de que a contribuição do Cid ainda será bastante para a política do Ceará. Professor, em relação ao senador Cid, é inegável a sua importância no cenário político, mas ainda não vimos a presença do senador, por exemplo, numa campanha bastante acirrada aqui em Fortaleza, no apoio ao Evandro Leitão. Isso vai acontecer em que momento? Quando é que o Cid realmente entra nessa campanha aqui em Fortaleza? Eu acho que o Cid, o Cid, ele colocou muito claro a opinião dele, que também era um pouco a opinião do próprio partido, né? A opinião de que o mais recomendado seria que fosse um candidato que não necessariamente fosse do PT. Mas isso é questão vencida. Como nós também conversamos com o Evandro para ele vir para o PSB. Seria um candidato perfeito pelo PSB, né? Agora, a vida fez do que a vida fez, né? E o PSB, o que é que o PSB fez? O que é que o senador Cid? Nós temos praticamente 100 prefeitos no interior. Quem é a liderança que está acompanhando diretamente essas 100 eleições no interior? É o senador, né? É o senador que está fazendo isso. Então é muito tempo. E como nós temos uma campanha aqui que tem lideranças importantes, o Camilo tem 85% de preferência aqui, o Lula tem 50 e tantos por cento, né? O próprio Elmano tem 45% de preferência. Quer dizer, abandonar totalmente o interior e colocar as 4 lideranças maiores aqui em Fortaleza é muito mais sensato do que o PSB, que não tem candidatura nem a vice na chapa, que a gente vai cuidar da nossa chapa no interior. Não tem nada de desavença, não tem nada de discórdia, muito pelo contrário, nós estamos lá, o doutor Eudoro, que é o presidente estadual, nós coordena o plano de governo, né, coordenado pelo Eudoro,
Eu estou lá participando também do plano de governo, participando da coordenação de desenvolvimento econômico e trabalho. Estamos o tempo todo ajudando a campanha do Evandro. Nós não tem esse problema. Agora, o que é o estratégico? O estratégico é dizer qual é o mais importante, qual o momento mais importante que o próprio Cid deve entrar aqui para apoiar. Em que sentido ele pode somar? Porque se nós temos aqui uma forte aprovação dessas 3 lideranças que eu falei, né, inclusive que já vieram, o Lula já veio aqui, o Evandro está aqui, o Camilo vem sempre, é mais sensato e racional que a gente divida as forças. Na hora certa, o Cid vai entrar na campanha. Isso pode ser até um grande trunfo, né? Se for necessário, né? Eu acho que a gente não precisa gastar todas as nossas forças ao mesmo tempo, né? Eu vejo dessa forma e o PSB vê isso muito tranquilo. E eu acredito que, inclusive, o Evandro vê isso muito tranquilo, né? Porque se colocar o senador, aí vamos colocar os 2 senadores lá também, aí fica uma coisa meio assim desproporcional, né? Talvez seja até time o Cid não querer também roubar a cena dessas grandes lideranças. O Cid reconhece que o grande líder político do Ceará é o Camilo, né? Tanto eleitoral, a vez dele como ex-governador, foi um excelente governador no período de pandemia, enfrentou um governo totalmente adverso, como o governo Bolsonaro, que não ajudou em nada o Ceará. Mas ele teve a competência de gerir o Ceará com seus recursos e o Estado cresceu no seu investimento. Então isso é talento, foi competência que o Camilo teve. Então isso aí, de certa forma, não ficar dividindo esse espaço é respeito à liderança do próprio Camilo. Eu acho que o Cid faria mais falta no interior do que aqui. Ele entra pelo menos na propaganda de rádio e de televisão nesse primeiro momento? Eu acredito que sim, não tem nenhum problema. Se existe uma necessidade de participar, ele vai participar. Não existe crise nesse sentido, né? Existe diversidade. Ou se você perguntar, nós temos 9 partidos, né? Se você perguntar cada um, aqueles 9 partidos, cada um tem o seu jeito de pensar a política, né? O importante é como é que nós somos, em sendo diferentes, como é que a gente gera essa diferença para construir um projeto que seja coerente, razoável e que seja o melhor para a nossa cidade. Esse é que eu acho que é o grande desafio, né? E essas outras coisas é bom para animar, porque aí a oposição ia dizer o quê, né? Se tivesse aqui, está todo mundo aqui, ia dizer o quê? Olha aí, está todo mundo junto, está todos os candidatos aqui, o candidato é tão fraco que tem que colocar todo mundo aqui para ser candidato. Pelo contrário, né? O candidato está fazendo sua campanha, o Evandro está indo, né? O Camilo vem aqui uma vez por semana e o candidato está assumindo a sua identidade, seu espaço. Isso é o lado real da política e o lado bom também, nós estamos construindo. Nós não queremos ganhar a eleição de qualquer forma, nós queremos ganhar se a sociedade cearense e de Fortaleza assim desejar. Se o Evandro fizer uma boa campanha e se ele merecer, a sociedade achar que ele merece ser o prefeito, vai ser, se não for, que seja quem for. É assim que é a vida, assim que é a democracia. Nós não vamos choramingar e nem vamos tratar a adversário como inimigo, pelo contrário, isso é uma festa democrática. E a gente vê isso não só conceitualmente mesmo, né? Eu acho que a gente tem que se tratar, se a gente que defende a democracia como princípio fundamental, não tratar o nosso adversário com delicadeza e com respeito, né? E não desejar o ódio ao outro, a gente vai disseminar o que o Brasil viveu há 4 anos atrás, que é uma coisa horrorosa, né? De você odiar, desejar o fim do outro porque é diverso. Quer dizer, isso não é democrático, não soma, e não é sensato, isso disseminar o ódio que começa na política e vai até para dentro das casas. Hoje você tem parentes que se odeiam porque um é de um partido ou do outro. Isso não é razoável, né? A gente pode ser de partido diferente, mas não tem obrigação de ficar odiando o outro, pelo contrário, né? Essa é a prova de amizade, é igual a torcida de time, né? O PC, que é um grande especialista também em futebol, além de comentarista, sabe que você vai odiar um torcedor do Ferroviário, eu torço Guarani de Sobral, né? Mas é um time melhor do mundo. Convenientemente, né? Não, é o melhor time do mundo, porque nunca joga, não empata nem perde, ele está sempre lá naquela imagem de algo que já foi um dia. Pronto, perfeito time para se torcer. E a vida segue, né? E a vida segue. Agora, professor, eu vou pedir permissão para um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com o programa Eleições 2024.
Estamos de volta para o segundo bloco do programa Eleições 2024, que hoje recebe o presidente aqui em Fortaleza do PSB, professor Osmar de Sá Ponte. É com você, Erivaldo. Muito obrigado. Presidente, retomando aqui o que a Michele falou no bloco anterior sobre a ausência de Cid Gomes na campanha de Evandro Leitão em Fortaleza. Certo. O PSB, o partido que o senhor preside na capital, fez ali um movimento de início para ser cabeça de chapa. Aí perdeu a cabeça de chapa para o PT. No segundo momento, fez um movimento ali para indicar a vice do Evandro Leitão. Perdeu para o PSD de dado. E como a gente sabe que a política tem a convergência, as forças, os interesses comuns, mas também é muito regada a um pouco ali de interesse, às vezes animosidades pessoais, etc., ressentimentos, eu queria saber o que esse composto aí explica da ausência do Cid Gomes na campanha de Evandro Leitão. Não, eu acho que ele não está ausente. Eu acho que é uma coisa mais complexa, né? Por exemplo, o PSB não fez um movimento para que fosse o candidato do PSB, né? Não foi. O que o Cid, inclusive, expressou uma opinião, que é a opinião do partido, era de que para fazer uma política melhor, seria interessante que essa coalizão pensasse um nome que fosse o nome que mais representativo dessa pluralidade, que não concentrasse tanto poder. Foi isso que o senador Cid falou. E ele falou e ficou calado. Ele deu a sugestão dele, inclusive contribuiu. Como eu aqui, fiz uma entrevista com você, naquele tempo, né, com você, e que eu disse a mesma coisa, quer dizer, a forma mais plural. Não foi esse entendimento dos 9 partidos. Então, não houve movimento, houve sugestão. Pela expressão política do senador Cid, tudo que ele diz repercute mais. Então, é como se tivesse uma posição, tipo assim, o partido nunca discutiu, olha, vamos lançar um candidato, tem que ser do partido. Não, nós tínhamos vários nomes, poderíamos ter sugerido, mas o partido nunca disse. Senão a gente tinha mantido nomes, nós tínhamos apresentado nomes, nós teríamos condição de ter nomes com muito mais potencial eleitoral do que qualquer partido aqui, se a gente lançasse, se a gente quisesse lançar. Talvez até fosse o nosso candidato hoje. O próprio Cid foi especulado, né? O Cid, a Isolda, vários outros nomes. Nós temos vários empresários também que poderiam ser candidatos. Então, não existe isso. Existe o seguinte, política, quando se faz com franqueza e se publiciza, eu acho que a lealdade é quando a gente fala o que acha, né? E mostra a sua posição. A coligação de que fica calado e quem vai decidir, decide, né? Sem ter uma opção, né? E eu acho que ele prestou um serviço público, colocou a opinião dele de forma pública, foi extremamente transparente, só isso. A vice também é a mesma coisa. Em nenhum momento o partido propôs indicar a vice, ou procurou o Evandro, ou procurou o PT, ou procurou para dizer, olha, nós queremos ser vice. Nós não nos sentimos derrotados porque não indicaram alguém. Foi um movimento que surgiu dentro da realidade política, e diz, olha, por que não é a Isolda, já que a Isolda vai ser em Sobral, por que não é a Luísa? Né? E aí essas coisas vão acontecendo, mas nunca houve uma decisão do partido de dizer, nós vamos brigar para ser a vice e tal. De jeito nenhum. Nunca brigamos. Achamos que a escolha foi uma escolha razoável, estamos contemplados com essa escolha, sem problema. O Domingos é um aliado aí histórico do governo, e agora é um aliado que retornou aí para essa aliança no governo do Estado. Então, para a gente, não tem nenhuma crise. Nós não temos crise nem de disputar com os outros espaços, né? Nós temos noção do nosso projeto. Nós somos hoje o partido que tem uma das maiores partidos do Ceará, tem a maior força política, e nós pensamos no lugar de que um partido grande deve ser o mais arrogante, nós achamos o contrário. O partido grande tem a maior responsabilidade, e ele deve ser exemplo de propor para a sociedade. Nós fazemos política para a sociedade, não é para o próprio partido. Então, você influencia as pessoas pelo exemplo que dá. E o PSB
a postura do senador foi essa, dessa boa fé. E ele está sempre disposto, né? Agora, isso é tudo uma questão de qual momento melhor, né? O senador não está contrariado nem está triste, pelo que eu vi das conversas com ele, né? Talvez ele esteja se dividindo com as suas forças, né? Se eu tivesse no lugar dele também, eu iria para o interior, porque tem quase 100 prefeituras no interior. Quem vai cuidar, né? Quem vai cuidar? Quem vai acompanhar cada comício, ou pelo menos um comício de mês em mês com 100 prefeituras no interior, né? Ele está na parte mais difícil da missão que o partido tem, que é prestigiar esse conjunto de prefeitos do interior. Eu acho que a gente precisa ver as coisas diferentes. Nós daqui de Fortaleza estamos vendo as coisas como se Fortaleza fosse o centro do mundo e só tivesse ocorrendo eleição em Fortaleza. Mas não está. O partido está em todos os lugares, né? PC? Presidente, na última segunda-feira, a ministra do TSE, Isabel Galotti, rejeitou aí o recurso do PDT sobre a desfiliação, né, com preservação do mandato daqueles deputados que seguem o grupo do senador Cid Gomes. Isto posto, eu queria saber, todo mundo sabe que a pretensão manifestada deles é de seguir o Cid para o PSB. Essa ida é iminente já pode ser efetivada com proximidade. E qual é o valor disso para essa campanha? Ou seja, a liberdade que eles terão de subir em palanques de candidatos do PSB? Olha, eu acho que, vamos ver pelo realismo, o desejo do PSB é de que todos venham ao PSB. Quem é que não quer os deputados, né? Então, todas pessoas amigas, todas as pessoas, né, que foram eleitas num movimento muito próximo, são pessoas que não têm problemas ideológicos nenhum com o PSB, né, orgulhariam o partido. Agora, pela pragmática política, a gente sabe que se concentrar tanto deputado num partido só, cria dificuldade de eleição. Eu não acredito, vou dizer aqui de uma forma bem sincera, que todos esses vão para o PSB. Eu acho que alguns vão para outros partidos, que facilita a eleição deles, né? Hoje não está mais não existe mais a coligação, porque se existisse a coligação, poderia acontecer. Hoje cada partido é por si. Então isso dificulta muito o processo, né? Então os deputados hoje, com essa nova lei de que não existe coligação proporcional, eles vão se dividir em vários partidos. Eu acredito que muitos desses não virão para o PSB, como não irão para o PT, que era partido que, assim, aliado, mais próximo de esquerda, pode ir para outro partido, mais de centro, né, desses aí que está no arco de aliança. Porque um deputado, antes de tudo, quer se eleger. Ele não quer só participar do partido, tá? Então, o realismo político indica dessa forma. E assim a gente vai entender. Então, não, porque senão vamos daqui um pouco, vamos cobrar do PSB e dizer, olha, por que essas pessoas não foram todas do PSB? Então, quer dizer, por que não acompanharam o senador Cid? É porque estão contra o senador Cid? Não é isso. A política hoje, a dinâmica é outra. E cada deputado vai procurar aquilo que seja, porque a aliança é uma aliança que constitui dessa ampla aliança desses partidos, e com certeza algum vai PSD, os outros partidos que estão aí disponíveis, não tenha dúvida disso, né? Então, essa autorização não deixa de ser uma conquista, né? Assim, uma vitória desse grupo político, que inclui o Evandro, que foi antes, né? Depois os outros. É uma vitória, né? A forma como foi mal conduzido aquilo, eu digo lamentando, né? Que são pessoas amigas, que estavam sempre amigas, e eu não acredito que nem em amizade de última hora, nem em briga de última hora. Eu acho que a gente precisa prezar por essas relações, né? De pessoas amigas, Roberto Cláudio, essas pessoas, são todas pessoas amigas. Agora, tá na disputa política, é muito difícil, em meio de uma disputa política, elogiar adversário político, né? Mas eu querer tratar como inimigos, né, pessoa como o professor Flávio Torres, que é meu colega da universidade, uma pessoa queridíssima, né, presidente do PDT, jamais, né, jamais vamos tratar essas pessoas com algum tipo de estigmatização ou de tratar como inimigo, até como adversário é difícil, porque são pessoas que a gente pensa muito parecido em muitas coisas.
Professor, esse pragmatismo na formação de alianças tem contribuído para essa ascensão de outsiders, né, desses candidatos que se colocam como fora do campo da política, desse campo aí de conchavo, de corrupção, de roubalheira de pessoas que no momento estão por oportunismo numa campanha em palanques opostos, na campanha seguinte se unem. Isso tem alimentado esses discursos aí de pessoas que hoje estão ascendendo no campo da política brasileira? É porque eu acho que na política hoje tem muito a força do discurso, e o discurso é fake, né? Eu acho que quando a política ela é feita pelo exemplo, o resultado é outro. Faça o que o outro fez, não necessariamente o que ele disse, porque o que ele diz, muitas vezes, é o que é conveniente dizer naquele momento, e depois ele fala o oposto depois, né? Esse hábito que é social, que é muito trivial na vida das pessoas, ele devia ser uma orientação para a política, porque a gente tem que ter senso de estratégia. A política não é um negócio, né? A política é uma missão que você submete à sociedade. Se você consegue conduzir a bem isso, você tem bons resultados. Você vê que o Ceará, de uns 20 anos para cá, vem sendo muito bem gerido, né? Um estado pobre, né? Um estado... Quem é que imaginava, há 20 anos atrás... Bote mais um tempinho, né? Uns 30 não? Pode ser 30, mas 20. Eu coloco 20 porque pelo menos, né? eu dei a ruptura mais das políticas sociais, né? Quer dizer, que você dissesse assim, o Ceará vai ter a melhor educação. Se 20 anos atrás... dissesse, daqui a 20 anos, o Ceará será a melhor educação do Brasil. Quem acreditaria nisso? Seria piada. Seria piada. Como era a educação do Ceará e como é que ela é hoje. Mas, então, professor... eu até uma vez, uma discussão que estava aí no programa de governo do Evandro, eu disse, nós precisamos renovar nossas utopias. Nós acreditamos na utopia de fazer da educação do Ceará a melhor do Brasil. Nós precisamos fazer outra utopia, a utopia de que nós temos que melhorar a distribuição de renda, de riqueza, os pequenos empresários, transformar o turismo do Ceará como o melhor do Brasil. Nós temos que ter outras utopias, nós fomos capazes, o povo do Ceará é muito trabalhador e é muito inteligente, a gente é capaz de construir. Agora a política precisa ser capaz de somar também. Se a gente que faz política não soma, gera desagregação, aí cai nesse jogo aí, né? Nesse jogo do jogo da aparência, da falsidade e do jogo de cena. Toda a sociedade precisa de oportunidades das mais diversas possíveis. Desde aquele carente que não tem o que comer, que não tem escola, que não tem educação, até empresário que quer investir, que é uma oportunidade de ter um investimento. Então, vendo a sociedade dessa forma, nós podemos criar oportunidade de forma geral. E se você for o bom exemplo da política, nós teremos bons líderes e, portanto, o Ceará será um estado que vai ser exemplo para o Brasil. Nós já estamos sendo isso, né? Estamos sendo isso. Não sei se todos dimensionaram o que é que significa ter um ministro da educação no governo federal, que nunca foi, por nenhum estado periférico, foi assumido, a não ser por curtíssimo prazo, por mérito. O Camilo foi para lá por mérito, porque o Ceará, não só na gestão do Camilo, mas nos 8 anos do Cid, mas a gestão do Camilo, foi capaz de juntar a sociedade, que não foi só o governo estadual, mas as prefeituras, os prefeitos, as professoras, toda a sociedade participando, os pais, as mães, participaram desse movimento. Isso aí é um exemplo para a sociedade. É disso que eu falo de uma boa política. O Ceará precisa ser exemplo em outras iniciativas, acreditar em outras utopias. O turismo é uma coisa fundamental, as energias renováveis pode ser outro caminho. Então, vamos fazer essas boas escolhas. E quando a gente faz uma boa pauta de futuro, nós também trazemos junto com você as pessoas que acreditam nisso, né? Eu acho que esse é o bom político, e essa é a política que o PSB quer fazer para o Brasil, quer fazer para o Ceará, né? Nós temos uma figura como o Alckmin, que é uma figura fantástica, né? Como vice-presidente. Quem não conhece, eu conheci o Alckmin assim, de perto há pouco tempo, e vejo ele uma figura fantástica da lisura, da postura que ele tem. Então, esse exemplo que a gente dá pela vida, né? Eu acho que a política tem que resgatar isso, senão nós vamos ter o ódio como exemplo de boa política e a gente não vai ter nem autoridade de reclamar, já que nós tivemos a oportunidade e não fomos capazes de fazer. Professor, de licença, mais uma vez,
Para mais um rápido intervalo, mas voltamos em seguida para o terceiro e último bloco do programa Eleições 2024. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Eleições 2024, que hoje recebe o presidente do PSB Fortaleza, Osmar de Sá Ponte. É com você, Erivaldo. Muito obrigado, querida. Presidente, a partir do mapa que for pintado agora, em 2024, como é que vai ser 2026 aqui no Ceará, em que você tem uma força aí que se movimenta para se manter no poder? O PSB está agregado a esse grupo. Nacionalmente, tudo indica que vai haver aí um movimento de polarização, né? Não sei se isso vai chegar em Fortaleza ou não. E como que essas forças elas se organizam e apontam para a sucessão do governador Eumano e do presidente Lula? Eu acho que no Ceará vai aparecer assim, destacadamente duas, três forças importantes, né? Quer dizer, o PT vai aumentar bastante as prefeituras, o PSB vai ter bastante prefeito, com possibilidade de ter mais prefeituras do que o PT, e o PSD também, que deve crescer. Quer dizer, assim, três forças que eu diria bastante expressiva aqui, fora os outros partidos, né, que também eu acho que crescerão aqui. A maior parte desses partidos, são aliados, eles estão aliados nesse mesmo bloco hoje, né? Então não vai ter muita dissensão no sentido da sucessão. Eu acredito que as condições do resultado da reeleição do Eumano, elas estão postas assim tranquilamente, é um governador que deve ir para a reeleição. O presidente Lula, com certeza, também caminha para um processo de reeleição. O PSB, ele está absolutamente alinhado a esse projeto, né? É um projeto importante, é um projeto vitorioso, e é um projeto que está tendo algumas críticas momentaneamente, né, em relação à questão do Banco Central e tal, que eu acho que é falta de uma certa capacidade de diálogo que precisa ser construída a nível do governo. Quando os resultados aparecerem, as polêmicas diminuem, né? Eu acho que quando o Brasil voltar a crescer, os resultados efetivos começarem a aparecer, a pauta muda inexoravelmente. E aí eu acho que o Brasil já mudou muito, o Brasil melhorou muito com a entrada do presidente Lula, né? Você vê que esse quase surto que nós tivemos agora especulativo do aumento do dólar, embora tenha subido bastante, o Brasil subiu bem menos a macroeconomia brasileira ficou totalmente equilibrada em relação a tudo que tem no mundo. Então, o Brasil está bem, o dólar já está voltando para o patamar que está, o juro já vai diminuir, né? Os Estados Unidos, que era o causador de fato, né, do aumento do dólar, em função da expectativa de aumento da taxa de juros, criava esse problema. Hoje não vai ter, então vai ter uma diminuição da taxa de juros nos Estados Unidos e, portanto, vai diminuir o dólar aqui, e o Brasil, que já estava crescendo, vai ter um crescimento maior do que a expectativa do mercado, certo? Então, eu acho que o cenário é um cenário melhor. Precisamos fazer da política algo que possa ajudar, né? Algo que possa ajudar. Essa é a grande contribuição que os partidos podem contribuir, né? O PSB, eu acho que o PT deve estar muito orgulhoso de ter nos convidado para ser vice, porque um vice como o Alckmin, da lealdade, da competência, né, da capacidade de somar que ele tem, tanto orgulho o PSB, como eu acho que o Brasil hoje vê ele como uma grande figura, né, que dá essa credibilidade e essa capacidade de somar que o governo federal tem. Então, o partido
está em vento e popa, acho que a parte vai crescer muito esse ano, e o Brasil vai, de fato, criar rumos. Eu não acredito que exista essa história de bolsonarismo. Eu acho que existe, de fato, uma direita, pessoas conservadoras e algumas mais intolerantes mesmo, e uma política de centro-esquerda que prima pelo social. O Brasil sempre foi assim, sempre foi dividido entre eles. Agora, acrescentaram uma pitada de ódio a essa diferença, essa disputa, certo? Então, você tem que gerir isso, essa invenção de ficar dizendo, não, tudo é bolsonarismo, isso é dar prestígio ao Bolsonaro. Esse cara aí é uma figura que não devia nem falar no nome dele, certo? Não devia nem se falar no nome dele, nem merece isso, essa dignidade. Agora, nominá-lo como líder, ele vai continuar sendo líder, né? Quando, na verdade, o que tem é que o Brasil é plural, tem interesses diversos, e um partido que quer dialogar com essa pluralidade tem que ter também capacidade de somar e de dialogar, né? E de isolar essas forças que primam da política pelo ódio, né? Que primam da política pelo aumento da violência, para que que as pessoas tenham acesso a armas, que isso é uma coisa, como aconteceu isso no outro governo, isso não é bom, aumenta a criminalidade. Tá? Então o Brasil está ajudando, né? O governo está ajudando a consertar essa grande concertação nacional, e eu pessoalmente sou muito otimista, com todas as dificuldades e com todos os problemas. Espero que os aliados nossos errem menos e que a gente acerte mais no final, porque ninguém faz política sozinho, né? Então nós precisamos dessa grande coalizão, dessa capacidade de somar, que o gesto pode nos ajudar. Tá. E o PSB está sempre propondo soluções de interesse relevante para a nossa sociedade. Essa é a nossa política. PC? Ainda na linha do que colocou aí o Erivaldo, eu queria perguntar o seguinte, em relação às eleições municipais, elas são uma espécie de preparação para o grande embate que virá em 2 anos, né? Tanto federal como estadual. Trabalhando aqui na questão estadual, o arco de alianças em torno do atual governo, envolve aí 9 partidos, deverá ser preservado, imagino eu, para a próxima eleição. Mas, para isso, é preciso ter um consenso, né, na formação da chapa majoritária, principalmente, que é o desejo de todos os partidos estarem participando de alguma forma. Então, minha pergunta é, primeiro, o PSB pensa em que tipo de participação nessa chapa majoritária daqui a 2 anos? Seria a reeleição do senador Cid Gomes, por exemplo? Segundo, em cima dessa premissa de que para ter força na decisão desse consenso, é preciso capital político. E esse capital político pode ser conseguido exatamente a partir do resultado dessas eleições. Qual é a projeção do PSB em termos de conquistas de prefeituras? A gente sabe que o foco principal, a menina dos olhos aí do PSB, naturalmente vai ser a prefeitura de Sobral, onde a ex-governadora Isolda está concorrendo. Mas tem outras cidades, aí muitas outras cidades, que o PSB tem candidato ou está compondo alguma coligação. Então, nessas 2 premissas, eu queria que você resumisse e dissesse qual é a projeção para o PSB em termos de conquista deste ano e o que é que o partido projeta na participação da aliança de 2026. O PSB está disputando quase 100 prefeituras no Ceará, certo? E mais umas 40 vice-prefeituras. Então algo construído num período de 1 ano. Eu digo o PS um ano que nós entramos no PSB. Não, eu já era do PSB, mas nós assumimos a direção do partido, né? Eu, Doro, a gente estava participando, depois entrou o senador Cid. É um período muito curto, vai fazer 1 ano agora. Então, né, o PSB fez uma mudança importante. E nós vamos disputar agora mais ou menos quase 100 prefeituras e 40 vice e uma quantidade imensa de vereadores. Então, isso é a nossa relevância. Se nós formos vitoriosos nessas prefeituras, nós vamos ter a importância devida, não é? É o merecimento devido para qualquer outra contribuição. Mas, às vezes, não basta ter força política, é necessário saber
quem é o melhor nome para conduzir, né? Aí você vai entender um pouco o que você está dizendo. Às vezes você tem mais força, mas tem outro partido ali que tem menos força, que tem um nome melhor, né? Qual é o problema? Você indica o outro. Se você tem uma certa confiança de que não tem problema, pode ter, escolher. Nós temos que construir lideranças, e as lideranças, elas expressam essa força, mas elas expressam também um projeto, né? O Ceará tem melhorado muito, tanto social, a educação, saúde, né? A infraestrutura do Ceará, o projeto de desenvolvimento econômico do Ceará, porque conseguiu dar esse norte de um projeto que acaba apontando o sentido para a sociedade. Isso é que é a vitória nossa. A eleição é só o momento de efetivação de acordo com as regras democráticas. Então a gente tem que pensar sempre na vida da sociedade. A partir daí, desse bom propósito, a gente encontra a melhor solução. É assim que eu acho que a gente tem que ver. E o partido vai ser um partido muito forte para essa discussão, porque nós temos lideranças importantes, né? E que o partido com certeza terá uma postura de liderança, não porque ele queira, mas porque assim será necessário, né? Da sua importância política, dos líderes que ele tem, e a gente é muito tranquilo nesse sentido. Aqui no Ceará, depois do apurado, como o PC falou, vai ter um apurado. Quem elegeu quem, qual é o partido que elegeu, vamos depois bater essas contas aí, para saber os tamanhos. Hoje nós temos esse tamanho, quase 80 prefeitos. Nós vamos crescer para quase 100, né? Ou não, ou diminuir. Isso, depois dessa conta, na pragmática da vida, nós vamos ver se transforma as ideias em merecimento, portanto, em popularidade, em força política, para que a gente possa realinhar todas essas forças políticas de acordo com as suas conquistas que elas tiveram. E o PSB está muito tranquilo de que nós seremos vitoriosos na grande maioria das nossas prefeituras que nós estamos disputando. Professor, considerando que nós temos um eleitorado majoritariamente feminino, e a emergência dessas pautas ligadas aos universos femininos, primeiro, qual é a importância que vocês atribuem à participação das mulheres nesse pleito? Assim, há um potencial decisivo? As mulheres podem decidir essa campanha, por exemplo, aqui em Fortaleza, uma campanha muito acirrada? E depois, como o PSB tem tratado essas questões? Como tem sido a formação dessas mulheres? Como o partido tem lidado com a distribuição de recursos para tornar essas campanhas competitivas? Perfeito. O PSB hoje, nacionalmente, tem mais de 34% de candidatas mulheres. Quer dizer, é algo muito grande, né? É um percentual muito grande, porque você não pode artificializar também e ficar criando artificialmente candidaturas mulheres, como aconteceu esse escândalo aí em vários partidos, de ficar colocando candidatas fakes que às vezes nem estão sabendo que é candidatas, são colocadas lá, e depois descobrem que são candidatas, em função de que tem que ter um terço de candidatas mulheres, né? Então, é uma política social que o Congresso decidiu e o PSB ultrapassou isso, tem mais de 34%, né? Um terço do fundo partidário é para as mulheres. Isso tem sido respeitado no partido? Sim, respeitado, é obrigado a respeitar. Não é uma escolha, isso é uma imposição de lei. Como também a questão dos pardos e negros tem que ser respeitado. Isso é imposição legal, quem não cumprir. Essa anistia que o Congresso deu aos partidos foi porque não cumpriu a última de pardos e negros, né? Então, até, eu não digo que nem que foi por má fé, mas foi por mais desorganização dos partidos mesmo, porque você vê que a maior parte dos partidos, os candidatos, 70% são pardos e negros. Então, não tem um problema de cota. As mulheres têm, porque para você atingir uma cota de 30%, tem que ter um esforço organizacional. Mas para ter pardos e negros, normalmente a nossa sociedade é composta majoritariamente de pardos e negros. Nós atingimos isso, por exemplo, aqui no Ceará, nós temos em torno de 70%. E isso é mais ou menos a média nacional, né, de todos os partidos, não tem problema. O PSB ele se organiza por segmentos, tem segmento de mulheres, tem segmentos
LGBTQI+, tem segmento sindical, né? Tem segmento de negritude do movimento, tem segmento... então ele se organiza também fortalecendo os movimentos de sociais organizados, né? Isso também compõe a forma de fazer política do PSB. Não é só aquela forma tradicional partidária de eleição para cargos eletivos, mas também de inserção na sociedade. Presidente, a juventude ela está distanciada dos partidos políticos, mas tem uma força muito grande na internet. Como fazer para trazer essa força política eleitoral para dentro das legendas? Eu acho que os partidos envelheceram, né? Envelheceram, não conseguem ter uma linguagem de diálogo, tem que mudar a linguagem. Nós estamos no período de transformações no mundo, né? A noção do que é o real hoje é bem diferente do que era no nosso tempo, talvez, quando a gente estava estudando na universidade. A forma como os jovens hoje acessam ao conhecimento é totalmente diferente. O que é o real para eles, o que é onde é que ele busca o conhecimento, a velocidade do conhecimento é totalmente diferente. E essa linguagem televisiva não atende mais esse público. É só uma demonstração da capacidade de comunicação. Se nós não tivermos essa percepção de que é necessário criar uma nova linguagem, não é? Que essa linguagem televisiva não é agradável e não é atrativa para a juventude. Muitas músicas, até música mesmo, gosto musical, não é atrativo. Você vê que, se você for pesquisar o que a juventude ouve, né, nos streams, você vai ver que são músicas eletrônicas, outras que não fogem muito do que a gente pode escutar. Então, isso é sinal de que nós vivemos numa sociedade diferente do que a gente imagina, né? Nós não estamos morando na sociedade que nós, na nossa idade, pensa que está. Então, a grande mudança é a gente estabelecer esse diálogo com essa grande parte da sociedade, né? Essa parte da sociedade importante e que ela parte, principalmente porque se você falar em trabalho, antigamente a gente estudava para arranjar um emprego para a vida toda. Os jovens hoje, eles querem um trabalho, se um dia o trabalho contrariar, eles saem do trabalho e vão atrás do outro. Eles não querem um trabalho para a vida toda, né? Essa é uma cultura totalmente diferente de como você vê o mundo do trabalho. Aquela ideia de você ter um carro, aí as pessoas estão fora disso, é outro mundo, né? E, portanto, são sensíveis a outras pautas distintas, tá? Os partidos, nesse sentido, são conservadores, aí nós assumimos essa responsabilidade, e nós criamos algo no PSB, só para a gente encerrar, de que a autorreforma, o partido se vê e se autorreformar, né? Se vê no espelho, é muito difícil se ver no espelho, é algo psicanalítico, né? Como é que eu me vejo com aquilo que eu sou de fato, é muito complicado, mas nós temos um movimento que é a autorreforma, que nós temos mudado bastante a cultura política e talvez um programa altamente moderno para a sociedade brasileira. E assim nós encerramos mais um programa, agradecendo ao professor Osmar, que concedeu aqui o seu tempo gentilmente, e agradecendo sobretudo a você, que sempre nos acompanha nessa cobertura das eleições de 2024. Até a próxima.